Olá, meus amados irmãos e amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus. No ar, mais uma edição do nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Estaremos neste momento dando início à ministração de um curso ou de um seminário sobre História das Religiões ou Religiões Comparadas. No passado, aproximadamente 10 anos, essa matéria ou disciplina era ministrada nos seminários evangélicos ou protestantes com outros títulos. Essa matéria que atualmente aparece na grade curricular dos seminários com o título de História das Religiões ou Religiões Comparadas era apresentada no currículo com o título de Seitas, Heresias ou Heresiologia. Porém, nós iremos tratar o assunto do nosso curso bíblico com o tema atual, religiões comparadas ou história das religiões. E nós queremos introduzir o nosso curso neste momento trazendo o pensamento de dois grandes teólogos ou dois grandes homens de Deus que Deus se utilizou para abençoar muitas igrejas na face da terra através de seus congressos, conferências e também através dos seus escritos, o doutor Charles Hodge e o doutor David Clarke. Os dois pensamentos que eu passo a tratar com você neste momento traduzem verdades fazendo uso de outros adjetivos ou substantivos, mas quando na verdade ambos os teólogos eles trataram sobre a mesma verdade. O saudoso teólogo Dr. Charles Hodge, ele escreveu o seguinte: nenhum caminho para a perdição jamais se encheu de tanta gente como o caminho da falsa doutrina. Escute bem, nenhum caminho para a perdição eterna jamais se encheu de tanta gente como o caminho da falsa doutrina. E o Dr. David Clarke, ele disse algo bem interessante. Ele falou o seguinte: toda existência humana gira em torno do que a pessoa pensa, especialmente do que a pessoa pensa acerca de Deus, Então, tanto o Dr. Charles Hodge quanto o Dr. David Clarke, eles em seus escritos ou comentários, eles estavam advertindo aos seus leitores sobre o perigo de alguém depositar a sua fé numa falsa doutrina, numa heresia ou num ensino religioso antibíblico. E nós queremos também ressaltar, nesta palavra introdutória, uma verdade dita por um outro teólogo, quando ele afirmou o seguinte: a pureza doutrinária é algo vital à vida da igreja cristã. A pureza doutrinária é algo vital, é algo imprescindível à vida da igreja cristã. E nós queremos trazer aqui uma ilustração que traduz estas três verdades que nós já apresentamos para você na introdução do nosso curso sobre religiões comparadas ou história das religiões. Um certo escritor, ele mostrando o caminho eterno ou o destino eterno de pessoas que estão crendo na Bíblia corretamente e o caminho eterno ou o destino eterno daquelas pessoas que estão vivendo uma filosofia de vida religiosa sem respaldo bíblico, ele ilustrou escrevendo o seguinte: há uma grande diferença no comportamento da tripulação de um navio que está viajando em direção a um destino determinado e a tripulação de um navio que está navegando à mercê das ondas sem saber aonde chegar. E nós sabemos que a tripulação de um navio que está navegando e sabe aonde quer chegar, traduz ou representa a vida de homens e mulheres na face da terra que estão vivendo uma fé pautada, firmada, respaldada na Bíblia ou na sã doutrina. E essa tripulação que está navegando na área religiosa, à mercê das ondas, representam pessoas que estão crendo
em doutrinas, em dogmas, em ensinamentos religiosos que não possuem um sadio ou um correto respaldo bíblico. Diante disso, eu quero também dizer para você que muitas pessoas equivocadas dizem que não importa a religião que você está participando, pregando ou defendendo, o importante é o religioso ser sincero. Mas eu quero discordar de você com base nas Escrituras e digo para você o seguinte: não é a sinceridade do religioso que irá livrá-lo da futura condenação eterna, mas a Bíblia diz quem irá livrar o homem ou a mulher, o pecador ou a pecadora da futura condenação eterna, não é a sinceridade do religioso na sua religião, mas é a sua fé em Deus, é a sua fé em Jesus, é a sua fé nas Escrituras, que é a santa e pura palavra de Deus. E durante este curso bíblico, eu quero apresentar para você, biblicamente, algumas razões porque você deve crer na suficiência do sacrifício do Senhor Jesus, ou crer em Jesus como único meio de salvação para a sua vida. E nós também queremos trazer para você agora alguns conceitos da palavra doutrina. Lamentavelmente, há muitas pessoas que dizem que fazem parte de uma igreja ou de uma religião que possui doutrina, mas lamentavelmente há pessoas que confundem usos e costumes com doutrina, e nós não podemos confundir doutrina, sã doutrina, com usos e costumes. Há um livro bem interessante, um livro cristão, por título O que os homens proíbem e Deus não proíbe. É isso aí, o que os homens proíbem e Deus não proíbe. E nós sabemos que, lamentavelmente, há muitas pessoas que estão pautando a sua fé, as suas convicções, a sua filosofia de vida, não no que Deus disse, não no que a Bíblia revela, mas são pessoas que estão pautando, fundamentando a sua fé, a sua filosofia de vida em costumes, em tradições, em invenções de mentes de pessoas tidas como líderes religiosos, né? Então vamos pensar um pouco agora sobre o que vem ser a doutrina. Eu tenho aqui pelo menos 4 conceitos da palavra doutrina. Se você pegar um dicionário secular ou um dicionário de caráter teológico, você irá chegar a essas conclusões que eu passo a te apresentar neste momento. Mas, originalmente, se você estudar o sentido etimológico, o sentido raiz da palavra doutrina, a palavra doutrina possui 2 significados. A palavra doutrina significa ensino ou instrução. É isso aí. A palavra doutrina significa ensino ou instrução. Porém, eu quero trazer agora para você 3 conceitos teológicos da palavra doutrina. Para um teólogo, a doutrina é a exposição das verdades fundamentais da Bíblia de uma forma sistemática ou organizada. Então, guarde aí este conceito, né? Doutrina é a exposição das verdades fundamentais da Bíblia de uma forma sistemática ou organizada. Um outro conceito da palavra doutrina é o seguinte: doutrina é a revelação sobre as verdades de Deus como se encontram nas Sagradas Escrituras. E nós sabemos que a maior e perfeita e confiável revelação de Deus à humanidade é a sua própria palavra. Por isso, quando nós ministramos aqui o nosso curso sobre hermenêutica cristã, nós falamos aqui que a Bíblia explica a própria Bíblia, porque a Bíblia, as Escrituras, é a maior, melhor e perfeita e confiável revelação de Deus para a humanidade. E um outro conceito da palavra doutrina é o seguinte: doutrina é um conjunto de crenças bíblicas que dá ou dão sustentabilidade à fé cristã. A fé cristã, ela tem base, a fé cristã tem alicerce, a fé cristã tem fundamento, e a nossa fé cristã está alicerçada, fundamentada, respaldada na santa palavra de Deus.
Diante disto, eu quero também ressaltar neste momento o seguinte, que as igrejas genuinamente evangélicas possuem, escute bem, as igrejas genuinamente evangélicas possuem as Sagradas Escrituras como a sua única regra de fé e prática. Nós sabemos que toda igreja evangélica séria, ela possui alguns documentos importantes para a sua funcionalidade. As igrejas costumam ter estatuto e algumas possuem estatuto e também regimento interno. Mas a fé, a confissão de fé de uma igreja evangélica séria, uma igreja que tem compromisso com Deus e com a verdade de Deus, está pautada, está fundamentada, está alicerçada, não em estatutos eclesiásticos ou em regimentos eclesiásticos, mas nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, nós temos a Bíblia como a nossa única regra de fé e conduta. Agora, é lamentável que as seitas religiosas respaldam suas crenças não na Bíblia, não nas Escrituras, mas as seitas religiosas de viés ou de matriz oriental ou ocidental, seitas monoteístas ou politeístas, costumam respaldar as suas crenças ou práticas religiosas em tradições humanas, em dogmas humanos, em supostas manifestações angelicais, em supostas visões ou aparições de anjos. Se você estudar o surgimento, das principais religiões orientais ou ocidentais, você irá perceber e descobrir esta verdade, que a gênese, ou a origem, o início da seita ou da religião oriental ou ocidental, quer seja de fé monoteísta ou politeísta, elas estão o quê? Elas estão pautadas em supostas aparições de anjos, em supostas visões, em dogmas ou tradições ou conceitos criados pelos fundadores dessas religiões. Por isso que eu entendo que é importante nós, como cristãos, estarmos estudando também a Bíblia como nosso livro texto, a nossa cartilha, o nosso manual da vida, e é importante também estudarmos um pouco a história das religiões, como surgiram as religiões orientais, ocidentais, que não têm compromisso com Deus e com as Escrituras. Eu quero ressaltar ainda de fundamental importância que o crente na pessoa do Senhor Jesus adquira conhecimento doutrinário nas Sagradas Escrituras, interpretando a Bíblia corretamente, porque um cristão ou uma igreja que advoga ter compromisso com Deus e com as verdades de Deus só poderá ter uma sã doutrina se a crença, se o que é ensinado, pregado, doutrinado nessas igrejas tiverem a correta interpretação do texto sagrado. E nós queremos também reiterar o que temos pregado ao longo da existência desse canal, Verdades Essenciais da Fé Cristã, o assunto mais importante, escute bem, o assunto mais importante que deve ocupar a mente do crente deve ser assuntos voltados para as verdades de Deus. Eu não quero dizer com isso que você não deva conhecer assuntos voltados para política, esportes, economia, filosofias, sociologia. É importante. O crente não pode ser um alienado aqui na face da terra, mas é interessante observar que devemos ter o conhecimento a respeito de Deus e da palavra de Deus como algo de suma importância para cada um de nós, porque a nossa fé ela deve estar pautada não em filosofias humanas, não na sociologia, não em política, economia ou algo semelhante. A nossa fé deve estar pautada na Bíblia, na santa, pura, infalível e inerrante palavra de Deus. Você lendo Atos 17, versos de 10 em diante, você irá perceber que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fez um elogio aos cristãos de uma cidade chamada Bereia em relação aos cristãos de uma cidade chamada Tessalônica. E Paulo disse que os irmãos que congregavam, que serviam a Deus
na cidade de Bereia eram mais nobres, porque quando eles estavam ouvindo a pregação, a exposição da palavra de Deus, eles estavam examinando, né, as Escrituras para ver o que Paulo estava pregando, se tinha realmente respaldo bíblico. Com isso, eu quero dizer para você o seguinte, que todo ensino ou pregação religiosa deve ser confrontada com as Sagradas Escrituras. Você, ao ouvir um pregador, uma pregadora, você, ao ler algum artigo de caráter religioso ou teológico, você deve recorrer às Escrituras e ver se a pregação, se o ensino desse pregador, se o conteúdo que você está ouvindo ou lendo tem base na Bíblia ou nas Escrituras, sabendo que você deve ter uma hermenêutica sadia. Você não pode usar o texto por pretexto. Você deve entender que a Bíblia precisa ser lida, interpretada e crida corretamente. Então, caminhando para o final desta nossa primeira aula, eu quero aqui concluir dizendo para você o seguinte: o verdadeiro crente na pessoa do Senhor Jesus deve fundamentar sua fé não em experiências humanas. Você deve evitar o pragmatismo religioso. O que vem ser isso? O que é o pragmatismo religioso? É quando o religioso, até um crente evangélico protestante, ele procura pautar, respaldar, fundamentar a sua fé, não no que a Bíblia revela, não no que está exposto na Bíblia, mas é quando o crente ele procura respaldar, fundamentar a sua fé ou a sua filosofia de vida em experiências humanas. Quando você coloca as experiências pessoais ou humanas acima da autoridade ou da revelação bíblica, você está praticando o erro do pragmatismo religioso. Você deve viver sim a sua vida cristã pautada na Bíblia, na revelação bíblica que é a palavra de Deus. Como nós falamos em uma palestra recentemente, uma das piores coisas na vida de um cristão é a falta de conhecimento bíblico. Uma das piores coisas na vida de um cristão é a falta de conhecimento da sã doutrina, né? E nós sabemos que existem alguns perigos quando o crente ele é um pragmático religioso, quando ele procura respaldar a sua fé, as suas convicções de fé em experiências pessoais e não na Bíblia, e quando esse crente ele tem uma fé voltada para o relativismo. O que é o relativismo? Eu conto para você umas duas experiências para você entender o mal do relativismo religioso. Irmãos que falam o seguinte: pastor, eu creio em tudo o que se fala usando o nome de Deus. Então toda pregação, todo ensino religioso que um pregador ele fala de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ou ele cita versículo bíblico, então eu creio que é verdade. Mas sabe o seguinte, nem todo ensino de caráter religioso ou teológico que um pregador cita o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, ou cita versículos bíblicos, essa mensagem é verdadeira. Nem todas, né? É interessante observar que o diabo, quando tentou a Eva lá no Jardim do Éden, o diabo ele fez uso da palavra de Deus. Quando o diabo Satanás tentou o Senhor Jesus lá no deserto da Judéia, né, ele também fez uso do Salmo 91 para tentar a pessoa do Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, crentes com a fé volúvel, crentes com a fé irresponsável, crentes com a fé imatura, crentes que depositam a sua fé na última mensagem ouvida, precisa realmente rever essa prática religiosa, porque devemos ter uma fé responsável, né? Eu lamento porque em nossa geração há muitos irmãos e irmãs jovens que ingressam em faculdades, né? E são crentes que a sua fé não suporta 50 minutos de aula de um professor ateu na sua faculdade. Jovens que ingressam na faculdade através do SISU, do ProUni ou do FIES, ou através de um outro meio, ou jovens que estão cursando uma faculdade privada, não suportam um professor combater o criacionismo, né? Que o homem foi criado por Deus. De repente o professor
passa a defender a teoria de Charles Darwin, o evolucionismo, e com 50 minutos, esse jovem que vinha passando anos da sua igreja, crendo que o homem foi criado por Deus, sai da sala de aula crendo que o homem é fruto da evolução, como disse Charles Darwin, né? Nós sabemos que nós aprendemos desde cedo que o casamento criado e instituído por Deus é um casamento de caráter heterossexual, monogâmico. Aí, de repente, o jovem chega numa faculdade, numa universidade, numa academia de nível superior. Aí, de repente, houve professores ateus ou liberais defendendo que o casamento segundo Deus, né, que o casamento, não segundo Deus, que o casamento ele não deve ser só heterossexual, mas pode existir outras formas de casamento. E esse jovem, ele em 50 minutos de aula, ele passa a descrer em verdades que ele vinha crendo há anos antes de ingressar na faculdade. Então isso é uma fé irresponsável, uma fé volúvel, uma fé que não tem realmente consistência bíblica, né? Então é isso. Um certo pensador disse que nós estamos vivendo um cristianismo que possui quilômetros de extensão, porém centímetros de profundidade. É de lamentar, não é? Repito, disse um certo pregador, que nós estamos vivendo em pleno século XXI um cristianismo que possui quilômetros de extensão, porém centímetros de profundidade. Que o Senhor possa aplicar estas verdades no seu coração e aguarde, porque mais 3 ou 4 aulas sobre esta temática nós estaremos abordando em nosso canal Verdades Essenciais da Fé Cristã. Se possível, divulgue este vídeo e queira também se inscrever no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.